Olá, meus caros, meu nome é David Aló, sejam bem-vindos a mais um episódio de Underdog Crew Podcast. E hoje estou aqui com a lenda mineira do powerlifting, o cara que estará representando o Brasil no Mundial na África do Sul, Edzão. Muito obrigado por sua presença hoje. Ô, Davi, para mim é um prazer, uma honra poder falar com vocês, cara. E muito obrigado pela lenda, né? Lenda tem outros por aí. Eu tô caminhando, né? Para mim vai ser uma honra poder representar todo mundo lá na África do Sul. Cara, tô muito feliz. E muito obrigado pela oportunidade de falar com o seu público aí hoje, tá? Capaz, eu que agradeço. Foi um dos nomes que foi bastante pedido pelo pessoal quando eu abri uma caixinha lá, quem vocês querem. E aí todo mundo começou a falar, o Edzão, o cara é uma lenda aqui em Minas Gerais. Ele que fez o esporte acontecer aqui. Então Ah, eu tenho que agradecer. nós começamos aqui o esporte aqui já há uns 14, 15 anos, né? Mas nossa, uma satisfação muito grande. Eu fico muito feliz das pessoas reconhecer o meu trabalho, né? Reconhecer o que nós fizemos para o esporte. E a gente quer fazer mais ainda, né? Temos muita lenha para queimar. Exatamente, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas uma pergunta que eu sempre faço, e ainda mais conhecendo com um cara como tu, que é alguém que foi muito importante para o teu estado, como é que tu conheceu o powerlifting? Como é que foi a tua relação inicial com o power até chegar aí nesse mundial que vai estar participando agora, toda a parte ali de trazer o esporte para o Minas Gerais mesmo. Mas como é que foi o primeiro contato com o esporte? Eu comecei assim, eu comecei na musculação, né? Comecei fazendo musculação, fisiculturismo, né? Na academia do Seu Líbero aqui, na academia Força e Saúde, né? E aí um amigo meu que treinava com a gente lá, que hoje é nosso advogado da MLB, né, o Dr. Rovilson Carvalho, né? Ele gostava muito de básico, levantamento básico, supino, aquela coisa toda, né? E aí ele encomendou, Edinho, pô, vamos fazer vamos competir um campeonato de básico, não sei o quê. Eu falei, como é que é isso, tal? Aí ele me explicou agachamento, supino, terra, aí começamos a fazer, aí começamos a ir atrás, fomos atrás do seu Raim, Piracicaba, e vai atrás de um e do outro para conhecer, porque na época a gente não tinha internet, né? Então, técnica. E aí eu comecei, né? Comecei a fazer powerlifting, musculação, e aí fui deixando a musculação de lado, fui mais dedicando ao powerlifting. E em 1992 eu estreiei no Campeonato Paulista de levantamento básico estreantes. E daí para cá, aí foram esses anos todos ele de idas e vindas. Começa, para, né? A vida é complicada, né? O esporte bem pouca me fala visão, né? A gente não tem muito apoio, né? Mas eu competi de 92 até 95, aí depois tive uma lesão, tive que parar uns tempos, aí voltei em 99, né? Continuei treinando, mas voltei em 99 a treinar, voltei a competir em 2000, competi até 2010, né? Pela academia do André Doria, Gerson Doria, né? Meu grande amigo, um abraço para ele, é um cara que nós temos o maior carinho por ele. E aí depois, em 2011 é, eles pediram para a gente fundar a associação aqui em Minas, e aí começamos a trabalhar aqui. E estamos aí, até hoje. É engraçado, né? Porque quando eu falo com o pessoal aqui mais antigo do Rio Grande do Sul, todos eles falam da relação que tem o fisiculturismo com o levantamento básico, né? Que todo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal era bem dos dois, assim. Aí uma hora os pessoal se encontravam no fisiculturismo, outra hora no levantamento básico, tinha a rivalidade das academias, assim, era uma coisa bem nichada, assim, entre eles. O quanto tu levou o fisiculturismo em si? Foi algo que chegou a levar em nível competitivo e tudo mais, ou era algo mais de prática? Olha, na realidade, assim, eu comecei com 17 anos, né? Então a gente tinha aquela ilusão, né? O Arnold Schwarzenegger, o Lee Haney, né? Que eram os atletas da minha época. Então a gente sempre queria, né? Meu sonho era ser fisiculturista, era ser Mister Olímpia, né? Mas naquela vibe da molecada, né? Mas sempre treinei muito, né? Mas nunca cheguei a competir, nunca cheguei a ter shape para competir, né? Eu sempre fui um pouco mais gordinho, né? Então brigava com a balança, brigava com a comida, né? Mas eu teve uma época em 91, 90, 89, 90, eu fiquei com físico mais ou menos, mas nunca pensei em competir porque não tinha físico para isso, sabe? E aí eu descobri o powerlifting.
porra, força, sempre gostei de fazer agachamento pesado, né? Sempre gostei de ser forte, né? De ter força, né? A minha mãe, ela era visionária no Hércules, esses caras que era fortão, né? Então minha mãe adorava essas coisas e ela me dava um apoio, né? E aí quando eu descobri o powerlift, cara, para mim foi amor à primeira vista. Falei, porra, tá aí um esporte que, né? Pô, eu posso, né? Comer legal, posso treinar pesado do jeito que eu gosto e, sei lá, de repente conseguir alguma coisa, né? E hoje estamos aí. Pô, isso é uma salvação ali no sair um pouco da pressão do shape do fisiculturismo e realmente focar em algo que se encaixava mais, né, com o que tu acreditava. E como é que foi a primeira competição? Como é que foi a primeira vez que tu pisou no tablado, assim? Tu já criou uma motivação muito extra, assim, em relação ao treinamento, de começar a conhecer o esporte, se interessar cada vez mais e ter aquele ápice no tablado? Ou foi muito rápido a primeira competição em relação ao teu tempo de treinamento? Olha, na realidade, assim, já havia, eu comecei a fazer powerlift, né, levantamento básico, né, o Rovilson me ajudando e tal, isso foi em 1989. Né, eu casei em 88, em 99 eu competi um campeonato de supino aqui na cidade, depois em 90 teve outro campeonato de supino aqui, entendeu? Mas eu nunca fui bom de supino, aliás, até hoje meu supino é uma porcaria, né? Faz para, né, combater. Mas assim, aí quando eu descobri o agachamento supino terra, falei, porra, eu posso ganhar num, perder no outro e tentar buscar lá na frente, né? E a primeira competição de powerlift que eu competi foi em 1991, né? Que foi o campeonato paulista de estreantes, que foi em São Bernardo do Campo, lembro direitinho, né? E nós fomos numa Kombi. Foi eu, o Rovilson, foi o Fortem, foi uma galera, sabe? E na época os campeonatos era assim, né? A gente chegava lá e se inscrevia e pesava na categoria e tal. E eu fui assim com a cara e com a coragem, né? O equipamento que tinha o macaquinho era um macaquinho que a tia da Patrícia tinha feito para mim, de elanca canelada, né? As faixas era a faixa de cortina que a gente comprava, né? Porque não tinha dinheiro. O cinto que o Toquinha fazia aqui, que era um cara que mexia com couro, né? E fomos lá com a cara e com a coragem, os cintos da medida lá da IPF, que tinha que ser aquelas medidas, as faixas também, né? Apesar de ser tudo artesanal, né? Nós fizemos dentro, né? E fomos. E aí, na primeira competição, fiquei em terceiro lugar na minha categoria, até 100 quilos, né? Categoria estreantes, né? Até 100 quilos, fiquei em terceiro lugar. Eu achei que não ia ganhar nada, né? Porque eu vi os caras muito fortes, e assim. Eu era, né? Eu pesava 92 quilos, né? Eu pesei 92 quilos no dia do campeonato e a minha categoria até 100, então eu era dos mais leves, né? Mas mesmo assim ainda fiz, acho que 190 de agachamento, fiz 130 de supino, isso raw, né? Porque na época não tinha equipamento, né? E o Terra X220. O Terra sempre foi um pouco melhor, né? E aí fiquei em terceiro lugar, nossa, fiquei feliz pra caramba, né? E aí depois disso começamos, né? Aí eu comecei a me interessar mais, procurar revistas nas bancas, né? Porque a gente era banca de jornal, né? Revista, perguntar para um, para outro, né? E o Rovius tinha contato com um e a gente ia lá, que nem fomos no Seu Rainha, né? Em Piracicaba atrás dele. Aí até tinha um campeonato lá de powerlifting. E aí depois eu vinha trabalhar na academia do Enzo Perondini, que era fisiculturista, né? Que foi um dos grandes fisiculturistas do esporte aqui, né? Campeão na categoria dele, né? E ele teve uma academia aqui. E eu dei aula lá uns 3 anos na academia dele. E ele vinha do básico. Então ele tinha os equipamentos. Aí ele pegou, ele me deu o cinto dele, me deu um macaquinho da Titan, foi o primeiro macaquinho da Titan que eu tive, né? Me deu as faixas que ele tinha, entendeu? Me ensinou umas técnicas de agachamento, de supino, de terra, né? E aí fui treinando com ele e tal. E aí em 93, não sei se foi em 93, acho que foi em 93 ou 94, fizemos um campeonato aqui em Pouso Alegre, campeonato de levantamentos básicos, né? Aí veio o Ricardo Wolfman, o Chiquinho, vieram aqui competir e tal. Aí fizemos um campeonato aqui. Aí depois desse campeonato, esse campeonato fiquei em segundo lugar. Já tinha melhorado um pouco as minhas marcas, né? Já fiz umas marcas melhores e tal. E depois desse campeonato eu consegui uma lesão no ombro, uma lesão bem séria no ombro, cara. E eu fiquei bem mal mesmo, sabe? Tive que parar de fazer supino. Aí eu dei uma desanimada geral mesmo, sabe? Aí nessa época eu até parei de treinar um pouco de
powerlift, né? Fez só musculação, aí depois fazer um pouco de judô, mas sempre fazendo musculação, né? E aí o primeiro contato meu foi mais ou menos isso, entendeu? Eu aprendi muito com o Enzo Perandini, né? O cara que me ensinou muito, tenho muita gratidão por ele, pelo que ele fez por mim, né? Até hoje a gente às vezes troca umas ideias, né? Ele agora está em São Paulo, mas foi assim que eu comecei no esporte. Eu acho muito bacana essa parte meio orgânica que era o esporte antes, né? Eu lembro que quando eu fui em Santa Catarina, o Daniel falou, pô, vocês aí no Rio Grande do Sul, a gente ficou um tempo sem federação, né? Agora que a gente vai ter o primeiro volta, assim, do gaúcho aqui, né? Que a gente ficou bastante tempo sem IPF por aqui. E o Daniel falava, pô, você não tem como o Rio Grande do Sul ficar sem uma federação presente, porque, pô, vocês vinham lá, humildinho, vinham tudo de ônibus, e é engraçado como ficava uma galera muito forte ali, né, era um clube totalmente diferente, né, do que é hoje em dia, que é algo já mais espalhado, que, por exemplo, assim, pô, que nem nós aqui, Underdog, a gente é uma equipe, mas a gente tem atletas espalhados pelo Brasil, e antes não, né? Antes era aquela coisa muito mais regional, assim, que nem falava, pô, o pessoal do Rio Grande do Sul vinha para Santa Catarina que queria ganhar da gente, tinha essas coisas mais, essas rivalidades mais estaduais, porque era muito mais fechado, né? Não era aquela coisa que a gente falou, pô, tinha que ir para não sei onde para pegar informação, para ir atrás. E de uma forma que, apesar da dificuldade, parece que dá uma atmosfera totalmente diferente, né? E é justamente sobre isso que eu ia perguntar a primeira competição, assim, como é que era o powerlifting em si, como é que era a parte da organização, assim, como é que as coisas funcionavam, já que tem um cara que além de ser um atleta, também é alguém responsável, assim, pela organização de federação, como é que era no início, assim, as coisas funcionavam? Essa quer saber da primeira competição que eu fui, em Isso, 91? isso. Isso. Então, você falando aí do Rio Grande do Sul, cara, eu lembro muito do Rio Grande do Sul, tinha muito cara bom aí, né? Eu tinha o Mildinho, cara. Mildinho é lenda aí no Rio Grande do Sul, cara. Eu tenho foto com ele, um orgulho, tem uma foto com ele que eu tirei com ele em Cambé, no Paraná. Até o meu filho estava comigo, o Lucas, tiramos foto com ele. Ele ficou assim, pessoal, nossa, pai, mas o cara é muito grande. Ele era imenso, né? Então eu achava muito legal, cara. Tinha um outro menino aí que tinha um agachamento bom pra caramba, que era até da minha categoria 110. Eu lembro Marcelinho? que fui do campeonato brasileiro em 2000 e eu competi na categoria 110 e ele, infelizmente, eu não lembro o nome dele, cara, no forte, baixinho, Eu acho que é ele queimou Marcelinho, né? 3 agachamentos Marcelinho? desclassificados. Como é que chama? Não era Marcelinho? Eu acho que era Marcelo mesmo. Acho que era esse mesmo. Nossa, o cara tinha umas coxonas forte pra caramba. E infelizmente ele queimou os 3 agachamentos e foi desclassificado, sabe? Mas o primeiro campeonato em 91, cara, era um negócio assim, a organização era um negócio muito simples, né? Porque assim, eu lembro que nós chegamos de manhã, né? Fomos de Kombi, aqui em São Paulo, para nós é pertinho, né? Chegamos de manhã, aí fizemos a inscrição, e lá na inscrição já ganhamos um pão com presunto mussarela e um todinho, entendeu? Que era o, né? Aí fizemos a inscrição tal. Aí o campeonato rodava que nem hoje, entendeu? Só que assim, era tudo muito simples, né? Era um pirulito, né? A gente chama de pirulito, que é 2 hastes, né, com a base de ferro, né, a barra olímpica, as anilhas de 50 quilos verde, cara, aquilo para os caras pegar aquela anilha era um sofrimento, rapaz, a anilha é lisa, que sabe? Eu ficava vendo, falei, gente do céu, né, e ia, né, e era um tablado, né, o tablado era o tablado vermelhinho, né, que o pessoal, né, hoje fala muito, trabalho cor-de-rosa e tal, pô, mas era legal, cara, sabe? Era assim na raça, na coragem, e tinha uma energia, uma vibe, entendeu? Eu lembro que né, nesse ano lá, tava esqueci o nome dele, acho que é Marquinho, que chama o Galeto Marquinho. Tinha uma galera boa lá, tinha o Chiquinho tava lá, tava o Eduardo Souza, que era um cara muito bom da 110, foi campeão brasileiro, campeão sul-americano, né? E eu competi na estreantes lá, tinha o Farnetani, tava, o Farnetano, o Fanelli, né, o Fanelli, grande Fanelli, conhecido muito aí do Powerlift, e uma pessoa que me marcou muito que estava lá, que era o seu Paciano, né? O seu Paciano foi, nossa, um cara que levantou o esporte aqui também no Brasil, né? Ele já falecido já, né? Que Deus está em bom lugar.
Mas era assim, era normal. Então começou o campeonato, categoria tal, aí começava a competir, fazia a mesma coisa, agachamento, supino de terra, aí premiava aquele pessoal, aí depois vinha, entendeu? Outra categoria e assim. Mas era muito legal, cara. Nossa, eu adorava. A primeira vez que eu fui, eu me sentia assim em casa. Pô, é muito bacana escutar essas histórias, né? Mas aí tem aquela coisa, né? Pô, o power é difícil do cara abandonar assim, né? Não, vou parar, não quero mais saber disso. Vira e mexe, o cara volta. Como tu falou, né? Tu citou que teve a lesão no ombro, ficou um tempo parado, mas voltou. O que te fez voltar pro esporte e como é que foi a volta depois da lesão? Eu costumo falar para meus amigos aqui que é o seguinte: depois que o mosquitinho pica você, acabou, irmão. Você pode esquecer. Você pode parar, você pode dar um tempo, mas você vai voltar. Porque é muito contagiante. Eu realmente, quando eu tive essa lesão no ombro, fiquei muito chateado, sabe? Porque foi numa época que eu estava bem pra caramba, né? Minhas marcas estavam melhorando muito. E eu tive a lesão no ombro fazendo um supino com 165 quilos, né? Na época eu não tinha caminho de supino, era RAL. Mas como eu nunca fui bom de supino, né? Mas beleza, aí parei, tomei um tanto de, tive que tomar um tanto de corticoide, fazer aquele tratamento, aquelas coiseiras loucas que a gente faz, né? E aí eu parei, desanimei um pouco, fui fazer judô, cheguei até a competir o campeonato de judô, mas aí eu falei assim, cara, não é a minha praia, entendeu? Não é a minha vibe, né? E aí comecei, né? E eu nunca perdi o contato com o powerlift, né? Mesmo fazendo outro esporte, eu estava sempre olhando, sempre estudando, sempre vendo as revistas, né? Que eu tinha uma coleção de revistas aqui que, cara, desde 1985 eu tinha tanta revista aqui que eu falava pra vocês, tinha que passar um mês aqui pra você ver assim, tanta revista que eu tinha. Aí depois a gente vai perdendo, né? Mas quando eu voltei em 99 lá na academia do Seu Líbero mesmo, né, que eu sempre treinei lá, na Força e Saúde, cara, quando você volta, você fala assim, gente do céu, acho que eu nunca mais vou fazer aquilo que eu fazia. Você se sente um inseto, né? Porque é tudo assim, você tem a técnica, né? Você sabe como é que é, mas você não tem mais a força. A força ela te abandona, ela vai embora, entendeu? E aí o que acontece? Aí você começa a ficar naquela ansiedade de querer voltar a fazer o que você fazia. E aí você não consegue e se frustra. Então, é uma batalha mental, entendeu? Você tem que lutar com o seu corpo e com a sua cabeça. Então, cada dia é uma luta diferente. Então, você tem que, né, ir devagar, vai aumentando a carga devagarzinho, vai melhorando de novo, começa treinando aos poucos, entendeu? E assim, eu levei um ano para voltar mais ou menos aonde eu estava, né? Em 99. Aí eu treinei esse ano todo. Aí quando foi em 2000, eu liguei pro André Dória e falei, André, tô querendo voltar a treinar, voltar a competir e tal, não sei o que. Ele falou, não, vem competir aqui pela minha academia e tal, né? Porque na época aqui em Minas, até tinha a federação aqui, mas assim, era em Belo Horizonte, era muito longe, era muito mal divulgado, a gente não conhecia nada do pessoal de Belo Horizonte. E outra coisa, aqui pra gente, eu tô em Pouso Alegre, daqui em São Paulo é 200 quilômetros, sabe? São Paulo para mim é como se fosse um bairro, tão perto que é. Então a gente pegava um carro ou pegava um ônibus aqui, 1 hora e meia, 2, estou dentro de São Paulo. Então comecei a competir os campeonatos lá em São Paulo com o André, entendeu? Competi acho que uns 3 ou 4 ou 5 campeonatos paulista, né? E por final eu fui o último campeão paulista e o último campeão brasileiro da categoria 110, né? Que eu competi até 2010, né? E em 2010 a IPF fez um acordo com o Comitê Olímpico e mudaram essas categorias, né? Para se adaptar conforme o padrão olímpico, né? E eu fui o último campeão dessa categoria na Master 1, né? Tem até 2010 até tem um fato bem triste, bem chato, né? Do menino que morreu lá, né? Em São Bento do Sul, que era um amigo nosso, gente boa pro caralho, que era o Ratadani, né? E foi bem triste, bem chato mesmo, né? E para mim foi mais chato ainda porque ele é um cara que eu conheci ele e naquele dia eu tinha comprado, ele tinha ido pro Japão e eu tinha encomendado para ele umas faixas de pulso. E ele trouxe para mim essas faixas de pulso e entregou para mim lá, sabe? E ele entregou para mim num sábado, nós conversamos, batemos papo, comemos chocolate junto. Depois ele fez um treino de supino lá, ele era bom de supino pra caralho, fazia 200, 210 de supino, o cara era muito forte.
Quando foi à noite, o cara teve um infarto e morreu, cara. É assim, sabe? Mas são coisas que acontecem na vida, né? São histórias do powerlift, né? Até hoje existe a equipe dele, a equipe Ratadani, né? O pessoal continua aí com a equipe dele. Mas eu competi esse tempo todo lá em São Paulo, né? Até 2010. E aí depois teve uma época em que nesse 2010 aí eles mudaram as categorias e foi determinado que os atletas deveriam competir no seu estado. Aí eu entrei em parafuso, eu falei, gente, como é que eu vou fazer aqui em Minas Gerais? Não tem federação. Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? Eu preciso continuar competindo, né? Aí o Prada, que é aqui de Poço, entrou em contato comigo, começou a falar de federação, de associação. Aí tinha o Johnny, que era o presidente da Federação Mineira de Powerlift aqui, que era lá em Patinga. E isso foi. Não, o Johnny eu conheci ele em 2007, 2008. Acho que foi 2008 que eu conheci ele, que ele tinha federação aqui. Mas assim, era muito mal organizado, sabe? E eu cheguei até a ir num campeonato mineiro de terra em Ipatinga, acho que foi em 2008. Eu fui lá em Ipatinga competir para conhecer lá. Mas assim, muito triste, cara. Muito triste. Um negócio muito mal feito, muito mal organizado, premiação bem ruinzinha. E aí em 2010, quando eles falaram isso, né, o Prada, né, juntamos um pessoal aqui, fomos em 2010 competir o Campeonato Mineiro de Powerlift numa cidade que chamava Coimbra. Meu menino tá aqui, o Lucas, ele dá uns toques pra mim. Coimbra. Cara, eu nunca vi essa cidade. É lá onde Jesus esqueceu do mundo. A cidade era tão grande que ela tinha duas ruas. Mas beleza, aí fomos, o cara fez o campeonato dentro da academia dele. O tablado foi um tapete no chão, entendeu? A barra é uma barra comum, um banco de musculação, sabe? E as anilhas comum. Aí o Prada ficou indignado, porque o Prada é um cara que está também há muitos anos no esporte, ajudou a gente aqui, ele é de Lavras, né? Até ele está com um monte de problema, coitado. Ele ficou indignado, ele falou assim, mas não pode um negócio desse. E ele queria brigar com o Johnny, não sei o quê, negócio de. Eu falei assim, meu, larga a mão. Aí fizemos o campeonato lá tal. Pra você ter ideia, nós mesmo fazia um movimento, ia lá, punha o peso, tirava, fazia outro. Então, um negócio assim, bem horroroso. E, bom, para encurtar o assunto, né? Não ficar muito longo. Quando nós levamos as fotos, depois naquele ano, né, eu classifiquei para o brasileiro, fui no brasileiro em São Paulo. Que eu levei as fotos para o André Dória e para o Júlio, nossa, o André ficou louco, o André ficou indignado. O Júlio não acreditava, o André chegou a pegar a medalha na mão, falou assim, ó, a medalha era uma medalhinha dessa que dá em colégio, pequenininha assim, sabe? Ele falou assim, isso aqui para mim não vale nada, isso aqui é sacanagem, fazendo com o atleta, pegando dinheiro de atleta para dar uma premiação sem vergonha dessa, entendeu? E aí o Júlio pegou e falou, Michel, o negócio é o seguinte, a gente quer que você funde a Associação Mineira lá, levar a federação lá em Minas lá. Nossa, para mim foi um desafio, cara. Eu que não era um nada, um ninguém, não conhecia nada, falei, cara, conhecia do esporte, eu competia e tal, né? Aprendi muita coisa com o André, vendo o André fazer, né? Eu sempre fui um cara muito observador. Então eu observava o que o André fazia e eu aprendia de olhar, entendeu? E aí começamos, eu, meia dúzia de amigos, a minha família, meus 3 filhos, minha esposa, começamos a associação. E assim É, foi. ainda, esse negócio de federação é muito complexo, né? O powerlifting, no geral, ele é um esporte que ele tem um nicho muito forte e ele é altamente dependente das pessoas, né? Pô, o cara não tem ninguém no power que seja só uma coisa. O cara vai ser o atleta, ele vai ser o árbitro, ele vai alinhar, ele vai. Às vezes a parte interna da federação também ele vai estar fazendo parte. Não tem como, né? Tipo assim, é algo que depende muito de nós mesmos, tá? Fazendo com que aquilo aconteça, senão não vai acontecer, né? Mas e é uma dedicação que é engraçada, né? Porque, pô, o cara faz várias funções diferentes, um monte de coisa, organiza, faz um estresse e tal,
Não tá ganhando nada, ninguém ganha nada com isso, né? É só o estresse, é só o trabalheira, mas pelo menos está acontecendo, né? O cara se ele fica aliviado de estar acontecendo, o cara fica aliviado de estar proporcionando algo cada vez melhor para os atletas, né? Tipo, aquela coisa que, pô, eu queria que alguém fizesse por mim, então, já que não tem ninguém fazendo por mim, eu que vou fazer pelos outros, né? E é bacana ter ver como é que foi esse início de trabalho, de ver que, pô, tem muita coisa que poderia melhorar aqui, que não está certo, e ir atrás e fazer, né? É o que resume, no geral, parece que tudo relacionado ao powerlifting, né? Tem que correr atrás e fazer, porque senão, de fato, não, as coisas não vão acontecer do nada, né? É um esporte que é altamente dependente de toda a comunidade estar envolvida, né? E como é que foi esses primeiros campeonatos aí em Minas Gerais? A adesão do pessoal ao redor, assim, né? De estar centralizando mais o pessoal, pô, fazer que a gente falou de ir para São Paulo, não conseguir tornar aquilo para o público de Minas Gerais, né? Porque, pô, esse ano eu tava vendo o estadual, teve muita gente. Eu vi a categoria 83, meu Deus, mano, dá pra fazer um estadual só de 83 quilos, porque teve muito atleta. Como é que foi o desenvolvimento da federação e como é que tu enxerga hoje como estão o nível das coisas por aí? Olha, Davi, eu vou falar para você, realmente foi um desafio, cara. Porque quando o Júlio falou isso para mim, eu falei assim. E o Roberto R1 aqui, que é um cara que também competiu depois que nós montamos a associação, ele começou a competir com a gente. Ele nos ajudou muito. Roberto aqui da R1, Robertão Stallone, que o pessoal chama ele aqui. Nós começamos com a cara e com a coragem. Pra você ter ideia, sabe o que eu fiz? Eu tinha uma CG Titan 150 zero, que eu tinha tirado fazia pouco tempo, eu trabalhava com ela. E eu tinha um Fusquinha velho. O que eu fiz? Peguei a Titan e vendi ela. Vendi a moto, e da moto eu comprei uma barra olímpica da Canhão. Comprei uma barra olímpica, mandei um funileiro fazer um banco oficial de supino nas medidas. Ele fez só a estrutura de ferro e a estrutura de madeira e de tecido de corvinha eu que fiz. Porque eu trabalhei muito tempo em tapeçaria com meu tio, então eu manjo um pouquinho desse bagulho. Aí eu fiz isso, comprei um pirulito do seu Líbero, que ele tinha um pirulito velho lá de agachamento, né? Uma barra olímpica, 200 quilos de anilha, tudo da Canhão. Aluguei um condinho, eu chamava de condinho, porque era um condinho assim, 4x4. 4x4, né, Lucas? Acho que nem isso. 3x3, pequenininho mesmo. Pra você ter ideia, cabia o banco de supino, o pirulito, a barra olímpica e uma mesinha. Só, não cabia mais nada. E comecei, eu falei assim, ó, vou montar uma academia aqui, vou montar uma associação aqui. E aí o Júlio Conrado me deu todo o apoio para fazer o estatuto, né, me ajudou, me orientou, fizemos o estatuto, aí juntamos academias, né, para poder fazer a fundação da associação, né, que foi, no caso, foi a minha academia, foi a academia do Roberto, foi a academia do Hiromi, né, e a academia do Prada, né, a Associação Prada. Então, fizemos depois, fizemos a Assembleia Geral, né, e fizemos lá a votação, né? A votação lá é aquilo simbólico, né? Porque não tinha ninguém, era só nós. Então, na primeira gestão, o presidente era eu, o vice-presidente era o meu filho Lucas, a secretária-geral era a minha filha Bruna, a tesoureira na secretaria era a Patrícia, minha esposa, entendeu? O diretor jurídico é o Rovilson, né, o doutor Rovilson, que é meu amigo, que até hoje é o diretor da MLB, de jurídico, e aí começamos tal, aí isso foi em setembro. Em setembro fizemos, falei assim, porra, nós precisamos fazer um campeonato já esse ano. Vamos fazer um campeonato mineiro de terra. Vamos fazer em novembro. Aí o pessoal, nossa, mas como assim vamos fazer? Ah, não sei, vamos fazer. Corri na Praça do Esporte, o João do Karatê era meu amigo, né? Ele era o secretário de esporte ali, né? Aí eu falei, João, preciso fazer um campeonato assim, assim, expliquei para a situação. Não, isso ajuda o seu apoio, você. Me arrumou a praça de esporte, me arrumou as medalhas. Eu fiz, a minha filha Bruna sempre mexeu com o negócio de artes gráficas, essas coisas. Ela fez os layouts, compramos as medalhas, tal, não sei o quê, fizemos cartaz, começamos a divulgar e mandar, levava nas academias. Eu ia de carro, levava nas academias aqui em Pouso Alegre, né? Os amigos que viajar levavam por aqui, entendeu? Começamos a colocar na internet e começamos a fazer. E fizemos o campeonato, o primeiro campeonato de terra foi em novembro. Acho que teve uns 20 atletas. 20 atletas, cara.
Veio o pessoal de Itajubá, veio o pessoal de Varginha, o Prada veio lá de Lavras, né? Que ele era o cara que trazia mais gente, né? Que ele tinha lá a associaçãozinha dele. E viemos e trouxemos e fizemos aqui o campeonato de terra e tal. E foi um sucesso, cara. O pessoal gostou, achou legal, a televisão veio cobrir, depois veio fazer entrevista comigo. E aí o negócio começou, sabe? E aí, daí, fomos para o Campeonato Brasileiro de Terra, em São Paulo, em dezembro. Chegou lá, o pessoal lá da Federação Paulista, acho que estava meio brigado, alguma coisa assim, não sei o que que é, mas eles competiram separado. E nós competimos por estado. E chegamos lá e ganhamos o campeonato por estado. Ah, rapaz, até hoje que eu ri. Eu não esqueço até hoje. Ele, na hora do microfone, falou assim: e provando mais uma vez que a União faz a força, o campeão por estado, o estado de Minas Gerais. Rapaz, nós saímos pulando das arquibancadas, que nós nem imaginávamos que tinha ganhado o bagulho. E fizemos a maior festa, mas foi uma delícia, rapaz do céu. E aí as coisas começaram a andar, né? Aí fizemos o primeiro campeonato, no outro ano fizemos o primeiro campeonato mineiro de powerlifting, que foi uma tristeza. Foi uma tristeza, cara. Deu 6 atletas. 6 atletas. Eu cheguei até a falar pro Júlio, falei, nossa, Júlio, sabe que o negócio aqui vai pegar? E falou assim, Edson, calma, calma que vai dar certo. 6 atletas, cara, fizemos toda a estrutura, montamos tudo, né? Aí eu já tinha mais um banquinho, entendeu? Pegamos mais umas coisas e fizemos o campeonato com 6 atletas. E eu dei uma desanimada, mas fiz, bom, vamos continuar. Aí depois fizemos o Campeonato Mineiro de Supino, aí já teve mais gente. Depois fizemos o Campeonato Mineiro de Terra, já deu um pouquinho mais. Aí no outro ano, o Campeonato Mineiro de Powerlift já deu mais gente, rapaz. Deu 25, 28 atletas. Falei, pô, agora o negócio vai. Aí começamos a mandar, entendeu? Mas nesses vários campeonatos, a gente também leva uns prejuízos grandes, rapaz. Teve um campeonato que nós fizemos aqui, e eu levei um prejuízo tão grande que eu fiquei assim, porque a gente vai empolgando e vai aumentando a quantidade de premiação, né? Porque antigamente a gente não fazia nominação antecipada, nem nada dessas coisas. Não era de praxe fazer. Fazia o campeonato, comprava um monte de premiação, entendeu? E contava que o pessoal vinha. E chegou no dia, veio menos gente do que a gente imaginou. E eu tomei um fumo, rapaz, que eu levei uns 3 meses para levantar. E a minha academia aqui tocando, porque eu também, né? Eu tocava associação, mas tinha minha academia, tinha minha família, eu pago aluguel, aquela coisa toda. Então, né? Meus filhos eram pequenos ainda, né? Eu tinha o Pedrinho que era pequenininho, então nós fomos. Não, meus filhos estão indo embora. Eu tava treinando, estão indo embora. E, e aí fomos indo, mas fomos tocando, fomos indo, foi melhorando, melhorando. E aí Deus começa a pôr as pessoas certas no caminho da gente, né, cara? Eu fico. Desculpa, eu fico até emocionado porque Deus encaminha as pessoas pra gente, né? A gente fazendo bem, tentando ajudar os outros, a gente consegue. Deus colocou no meu caminho um cara que chama. Até esqueci o nome do menino agora, meu Deus do céu. Ele é de Varginha. Ele tem uns problemas dele e tal, mas é um cara que ajudou a associação numa hora que a associação tava na pior situação, cara. Ele, ele desembolsou do bolso dele e mandou uma doação de R$ 5.000 para a associação. Como é que ele chama? Até depois ele brigou lá no grupo. Falei, pessoal, meu, não esquenta não. Ele tem uns problemas psicológicos, tá? Mas é um menino de um coração bom pra caralho. Como é que eu esqueço o nome dele? Meu Deus do céu, a Patrícia tinha que estar aqui pra me ajudar agora. Não sei se é Ricardo. Não é Ricardo. Marquinho. Marquinho? Acho que é Marcos mesmo. Não lembro o nome dele. Eu vou lembrar. Até o final da entrevista eu vou lembrar. E esse dinheiro que ele fez de doação deu um up na associação, cara. Deu um up na associação. E aí a gente conseguiu, né, comprar outras coisas, e aí as coisas foram melhorando, e Deus colocou uma outra pessoa no meu caminho, que é a dona do barracão, que é a dona Júlia, que me ajudou pra caramba. Aí a academia começou a melhorar, os campeonatos começaram a aumentar, e aí a gente foi, sabe?
galgando, galgando, galgando. E nessa historinha eu fiquei 10 anos na presidência da Associação Mineira de Levantamentos Básicos. E aí eu já estava cansado, meu pai estava doentado, meu pai tinha mal de Parkinson, e aí eu tinha minha netinha que foi morar comigo. Isso já agora mais recente, né, de uns 5 anos para cá. E aí eu tive que passar a associação. Falei assim, não dá mais para mim assoviar e chupar cana, né? Porque era muito trabalho, cara. Se administrar a associação, fazer campeonato. Eu fazia 3 campeonatos por ano. Powerlift, supino e terra. Powerlift, supino e terra. Todo ano eu fazia, todo ano, cara. 10 anos. E aí a minha esposa também já estava bem cansada, os meus meninos, né? Cada um tem a vida deles também, né? E aí eu passei, né? Em 2021 nós fizemos o campeonato aqui, o último campeonato da minha administração, e passei para o Saramago. Passei para o Saramago, para os meninos lá de Belo Horizonte, de Uberlândia, né? E assim, cara, os meninos arrebentaram. Eu acertei a mão de novo, acertei a mão de novo, né? A federação hoje, né? Hoje a Associação Mineira ela voltou para mim, né? Porque como a associação ela não era, quando a gente começou, a gente não tinha condição de deixar ela assim vinculada com o CNPJ, aquela coisa tudo, porque era só eu, cara, era só eu e minha esposa. A gente fazia do coração, né? A gente fazia com amor, o negócio assim, sabe? Na cara e na coragem. E aí os meninos precisava regularizar a associação. E aí ia ficar muito caro. Aí eles falam assim, se a gente fundasse uma federação, eu falei, pô, funda a federação, funda a federação e devolve a associação para mim, entendeu? E aí a federação hoje, cara, né, até o ano passado ainda era associação, alavancou pra caramba, muito atleta, né, um monte de, como é que fala, parceria que eles fizeram. Já tivemos menino aí de Minas já no Campeonato Mundial, Saramago já foi, a Ramar já foi, o Emsdorf foi esse ano, né? Eu tô indo agora esse ano. Então, assim, é para mim foi um sucesso, cara. Eu me sinto realizado com o que eu fiz com a associação até agora. E pretendo fazer muito mais. Porque como voltou agora para mim, qual que é a minha ideia? Às vezes o pessoal fala assim, pô, Edson vai querer fazer concorrência. Pô, não vou fazer concorrência com ninguém. Eu quero ser um braço da federação. Porque o estado de Minas Gerais, Davi, é um estado muito grande, você sabe. Né? Aqui no estado de Minas Gerais, cabe mais 3 associações. Aqui no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, e a federação administrando tudo. Né? Por que é uma federação? A federação é a junção de associações e equipes, né? Então é isso que a gente quer. Né? Então nós queremos agora que essa nova gestão agora, que agora nós temos uma nova gestão aqui na associação, né? Eu voltei para a presidência, o Paulão é meu vice-presidente, eu tenho o João Pedro, que é o meu diretor técnico, tenho o Gabriel, que é o meu diretor de arbitragem, a minha esposa, a Patrícia, voltou a ser minha secretária financeira, e o Rovilson, o diretor jurídico, né? Então, a intenção nossa é fazer competições, angariar dinheiro para levar os atletas no estadual, no nacional, no mundial, no sul-americano, porque é o que eu falo para os meninos, meu, o que a federação vai fazer com o dinheiro? Associação. Vai ficar com o dinheiro parado lá? Ah, é dinheiro para fazer campeonato. Que dinheiro fazer campeonato? Faz com o dinheiro dos atletas. Pô, eu vou levar a associação. Quantos atletas vai pro estadual esse ano? Ué, tem 10 atletas que vai. Quanto que vai ficar a inscrição desse cara? Vai ficar em R$ 5.000. Tem dinheiro no caixa? Então paga. Entendeu? É isso que eu quero fazer, entendeu? Ah, o cara, por exemplo, a associação tem uma grana, sei lá, tem, sei lá, R$ 10.000 lá que está no caixa da associação. Pô, tem um menino aqui da associação que vai no campeonato sul-americano. Ah, o Gabriel vai no sul-americano. Pô, vai no Gabriel. Ô, o que eu vou gastar lá, Gabriel? Ô, Edson, eu vou gastar R$ 1.000 de inscrição em DOP, vou gastar mais 2.000 de estadia, mais não sei quanto. Tal. Ó, vamos fazer o seguinte: a associação vai te ajudar com R$ 3.000 para você poder ir. Eu acho que isso que é a função, entendeu? A função é essa. Não, olha, eu não quero meter o bedelho em ninguém, mas, cara, se o dinheiro da federação não for para os atletas, vai ser para quem? Entendeu? Então é isso que eu quero fazer agora. A minha nova missão agora é essa. É fazer a associação ajudar os atletas.
ajudar os atletas. Não com equipamento, não, com viagem. Porque o que o atleta faz é competir, é ou não é? Então, essa é a missão. Mas eu, assim, o pessoal da Federação Mineira lá, eu acho muito legal tudo que eles estão fazendo. Os caras estão fazendo, assim, maravilhoso, cara. O Campeonato Mineiro esse ano foi um sucesso, né? Um monte de gente. Sim, teve algumas coisas, né, que precisa ajustar. Todo campeonato tem, né? Até no Campeonato Mundial tem coisa para ajustar. Então, assim, eu acho que os meninos lá estão, ó, de parabéns. Pô, eu achei sensacional essa conversa da associação e do quanto que ela pode contribuir. Você, bem honesto, eu não tinha parado para pensar nisso. Faz muito sentido, né? Porque às vezes a gente tenta meio que pensar como que os outros países fazem e tudo mais. Só que, pô, o Brasil ele é muito grande, né? E os estados também são muito grandes. Então, às vezes, quando a gente tenta ter uma visão muito macro das coisas, a gente não consegue ver o quanto que a gente pode ajudar de forma menor, né? Por exemplo, pô, tem a federação, tá, todo estado. Pô, mas para ela compreender todo o estado é complexo, né? Porque quem tu falou, pô, aí é muito mais perto de São Paulo que de Belo Horizonte. Então, já mostra a distância que traz, sabe? Eu fico pensando também, pô, que nem aqui no Rio Grande do Sul, é meio distante também uns lugares do outro. Pô, vai ter a região metropolitana, mas daqui a pouquinho vai ter o pessoal lá mais perto da fronteira. É longe, é complexo. Tipo, o cara que é lá da fronteira, ele vai ter que ir até Porto Alegre para disputar um gaúcho, e aí depois ele vai ter que ir para outro estado disputar um brasileiro. Fica viagens muito longas e talvez se desse para cortar algumas coisas, dividir, daria até mais. Daria uma forma de tu amplificar o esporte dentro daquela região específica do estado, e aí tu aumentar a quantidade de pessoas tendo facilidade para competir ali naquela região, isso aumentar em nível estadual e, consequentemente, vai aumentar em nível nacional. É muito sentido essa ideia. Essa ideia aí, olha, eu vou dizer, isso aí devia ser levado para todos os estados, porque facilita o trabalho de todo mundo. Acho que tem muitas pessoas que querem ajudar muito com o powerlifting, então, quanto menos a gente centralizar algumas funções, mais a gente consegue agregar o esporte. Não fica aquela coisa que nem tu falou, a tua ideia não é competir com a federação, a tua ideia é acrescentar a federação. Todo mundo quer acrescentar, entendeu? E às vezes pode ser visto isso como uma forma de, querer tomar protagonismo, querer isso, aquilo, mas na verdade não, na verdade todo mundo quer ajudar da forma como pode ali dentro do seu âmbito. Por exemplo, nós, da Underdog Crew, a nossa principal fonte de renda é a nossa equipe. São nossos alunos que a gente tem e tudo mais. Tudo que a gente tira de forma periférica, isso, por exemplo, a venda de camisa, as viagens, coisas assim, a gente utiliza para quê? Para reinvestir no nosso trabalho. Como que a gente pode reinvestir e se aperfeiçoar no nosso trabalho? Porque a gente acredita que a gente fazendo nosso trabalho hoje, pô, nosso trabalho, a gente tem aqui nosso podcast, que a gente está contando a história de vocês. Eu tento ali no meu perfil do Instagram, tá mostrando um pouco mais os campeonatos, mostrando um pouco mais os atletas. E esse trabalho ele vai se ampliando. Por exemplo, agora a gente vai estar na transmissão do Sul-Americano, lá ajudando a parte dos comentários. Vai ter o documentário da Ana Rosa, que vai ser daqui a pouco. Então, são coisas que a gente quer fazer mais e mais e mais para acrescentar de uma maneira que o quê? A gente criando um produto, a gente mostrando o powerlifting para o mundo, a gente consegue a atenção das marcas, né? E aí não fica aquela coisa com que o atleta tenha que tirar muito do bolso para fazer. É um dinheiro que o atleta da federação, a federação devolve para o atleta, o atleta da federação, a federação fica aquele, não cresce, entendeu? Fica todo mundo dando um no bolso para o outro e aí acabou o dinheiro, é só isso. Então, quando tu conseguir um investimento, chamar a atenção de algum patrocínio, tu consegue investir mais dentro das competições, por exemplo, tipo assim, pô, tu consegue um patrocínio através de um produto de transmissão, tu consegue, pô, talvez a competição eu não pago, quem vai pagar a competição vai ser um patrocinador. E esse dinheiro que a federação, a confederação, as associações conseguem das inscrições dos atletas, tu consegue até mesmo reinvestir dentro dos atletas. Quem tu falou, vai ter alguém aí da tua associação que vai competir o estadual, pô, eu vou pagar, vou ajudar. Vai ter o sul-americano, pô, eu vou ajudar. Isso pode se ampliar cada vez mais. Daqui a pouco, pô, no caso aí da tua academia, pô, tem uma estrutura bacana de power, daqui a pouquinho pode virar o centro de treinamento da associação, entendeu? Daqui a pouco a gente pode começar, porque a gente sabe o quão difícil é pro cara que é o powerlifter treinar em outras academias, né? Tipo, principalmente que nem tu que é um atleta do equipado. Pô, tu sabe o quão complexo é tu ter novos atletas no equipado, justamente pela demanda que a modalidade exige. Como é que, pô, tem muito atleta hoje que treina numa Smart Fit, por exemplo. Agora imagina o cara da Smart Fit treinando equipado. É muito complexo isso acontecer. Então, acho que realmente, sim, se tiver uma colaboração geral, o esporte ele vai andar muito mais fácil. Todo mundo vai ajudar para o esporte andar mais fácil. Não numa questão de,
alguém querendo pegar um protagonismo, não. Só uma coisa que todo mundo funcionar da mesma forma e isso gerar resultados extremamente positivos para todo mundo. É aquela coisa que vai todo mundo ganhar, talvez não financeiramente, né, porque é muito difícil todo mundo de ganhar financeiramente dentro do Powerlifting. Acho que até é uma ideia bem que dá para ser trabalhada, apesar de parecer distante. Acho que é uma coisa que dá para ser trabalhada, mas pelo menos a gente conseguir tornar os atletas, né, vocês que representam o esporte, que estão lá no tablado, lá que vão representar o Brasil na África do Sul, tornar estrelas de fato, tornar pessoas que viram a cara do esporte, fica mais fácil das coisas circularem e vocês não terem que fazer mil e uma coisa para tentar ir para a África do Sul. Eu imagino que, pô, ir para a África do Sul não vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Essas viagens, assim, é bem complexo, mas ao mesmo tempo é tão. Pô, eu fico imaginando, né? Tá tanto tempo no esporte, pô, vai ter oportunidade de ir para a África do Sul disputar o Mundial. É cruel tu não se dar para si mesmo isso, né? Pensando tudo que tu já fez, tanto da parte de como atleta, mas também ajudando outras pessoas, a organização, é cruel tu não te dar essa experiência de ir para a África do Sul, de estar competindo entre os melhores, porque é um dos melhores, né? Se está entre os melhores é porque é um dos melhores. Seria cruel não te dar essa oportunidade. Como é que está aí a preparação para a África do Sul, esse Mundial? Como é que foi receber o convite, a convocação? E como é que está indo os preparativos para lá? Davi, quando eu recebi o convite, a convocação, eu chorei. Eu chorei, cara. Eu sou manteiga derretida, sabe? O pessoal fala, eu sou muito emotivo, cara. Mas eu chorei, cara. Eu chorei porque, assim, eu tô há 40 anos no esporte. É a primeira vez que alguém lembra de mim. A primeira vez que me lembra, tá? Sempre me convidaram para o Sul-Americano, Pan-Americano, me convidaram, mas para o Mundial é a primeira vez. E assim, eu não fico, não, normal. Eu nunca tive condição, assim, técnica mesmo de ir no Mundial. Eu sei disso. Eu sei eu sei do meu lugar. Eu sei onde que eu estou, né? Então, assim, eu fiquei muito emocionado, gratificado pela confederação ter lembrado de mim. Falei, porra, lembraram de mim, que legal. E a primeiro princípio, eu achei assim, ah, cara, é muito caro, é muito longe, eu não vou conseguir. Mas aí, Deus coloca as pessoas na vida da gente, né? Coloca as pessoas no caminho da gente. São anjos, né? O Paulão, o Davi de Monte Sião, né? O Wellington, a minha esposa, os meus filhos, sabe? As pessoas que fazem isso, né? Os meus alunos aqui que estão me ajudando com vaquinha, com rifa, sabe? Com camiseta. O da Vila de Monsenhor, não, vamos vender camiseta, vamos fazer camiseta. Cara, o pessoal abraçou a causa junto comigo. Eu falei assim, gente, eu sou tão tão grato por isso, que não tenho palavra para agradecer, sabe? É assim, o reconhecimento de um trabalho e a conquista do sonho de uma vida. Porque eu sempre falei para todo mundo, eu falei assim, olha, um dia eu vou no campeonato mundial. Nem que eu tenha 80 anos, 90, um dia eu vou no campeonato mundial. Eu falava até pro Zé Carlos, que é o senhor que treina aqui, ele falou, Zé Carlos, um dia nós vamos no campeonato mundial, eu de bengala, você de bengala, ainda vou falar para você, quanto que você quer, Zé Carlos? Pede 80 quilos no agachamento para mim. A gente fica brincando aqui, sabe? Eu sabia que um dia eu ia no campeonato mundial. Eu não sabia quando, mas eu tinha certeza. E quando eu recebi essa notícia, não, eu fiquei tão feliz, cara, mas tão feliz. E aí o pessoal começou a me ajudar. E eu, graças a Deus, cara, com a força dos amigos, dos meus alunos, da minha família, dos meus filhos, eu vou, cara. Eu comprei semana passada as passagens. Graças a Deus, consegui comprar as passagens. O hotel já está reservado. E tá faltando muito pouco agora para mim terminar, né? Porque é uma grana, né, cara? É muito dinheiro, né? E assim, é tudo em dólar, em euros, né? Chega lá, você tem que pagar o DOP, é em euros, são 135 euros, pô, é quase milão, né? Então, assim, é tudo muito caro, né? O hotel é caro, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu parece que eu vou conseguir sim, né? Eu já comprei as passagens. O treinamento tá muito bom. Eu nunca tive uma fase tão boa que nem eu tô, cara. Eu acho que é tudo, né?
a motivação, a alegria, a vontade de ir competir, né? Eu sei que eu não sou o melhor do mundo, eu sei que eu não vou ficar entre os melhores do mundo, mas só de eu estar lá, junto com esses caras, de pisar no mesmo tablado, de pôr a mão na mesma barra que eles vão colocar, para mim é uma satisfação que você nem imagina. Só de eu estar lá e conseguir fazer meu agachamento, meu supino, meu terra, deixar meu nome lá, marcado na história, para mim não tem dinheiro que pague. Eu estou muito satisfeito. Estou numa vibe muito boa, graças a Deus. Espero estar num bom dia pro dia da competição, né? Para mim fazer as melhores marcas da minha vida, né? É o que eu espero fazer lá. Então, é, cara, é muito legal. E quando você me chamou pro podcast, eu fiquei tão feliz, cara. Falei, porra, que legal. É o primeiro podcast, não. Eu nunca participei disso. Eu vejo lá o pessoal, né? Vejo o André, vejo o Júlio Conrado, o Davi, a Cissa. Falei, nossa, que legal, né? O Fongaro, né? Vejo esses caras todos lá. Falei, porra, quem sabe um dia, né? E aí, ó. Tá vendo? É o que eu falo pra você. Na vida tudo tem a hora certa. Então, e você é mais um anjo que Deus botou na minha vida. Capaz, pô, eu que sou grato de estar tendo essa conversa contigo. Todo mundo, já vi muita gente falar muito positivamente de ti, né, de todo o trabalho que tu fez pro esporte. E realmente agora, por eu ter essa conversa contigo, te conhecer um pouco mais, é para ver o tamanho da pessoa que tu é, né? Então, tudo que vem acontecendo, pode ter certeza que não é aquela coisa tipo assim, são presentes. Cara, são só atribuições perante toda a tua história, toda a tua trajetória. Então, não somos anjos, é apenas uma retribuição por tudo que tu já fez pelo powerlifting. E, obviamente, né, pô, se tudo que tu já fez pelo powerlifting, também, com certeza, na tua vida pessoal, também imagino que deve ser uma pessoa completamente sensacional, né? Ah, e me diz uma coisa também, né, a gente passou bastante pela parte ali de início da história do esporte, a parte da organização, da ajuda da popularização do esporte em Minas Gerais, da tua parte de atleta, e também tem a tua academia, né? Eu assisto bastante os teus posts que tu faz, pô, parece um espaço bem bacana aí para treinar power. Como é que. Eu lembro que eu vi um post também de escolinha também. Como é que é o desenvolvimento que tu tá tendo, assim, em relação à tua academia, de como que é. Porque a gente, pô, tem muita essa coisa de campeonatos, de falar com atletas, de falar com pessoas específicas, mas esse trato assim presencial, de estar mostrando também um pouco do esporte para as pessoas que vão à tua academia, daqui a pouquinho conhecem, te olham treinando e, pô, quero fazer isso aí também. Como é que é ter esse trato assim presencial, assim diretamente com as pessoas ao apresentar o esporte? Como é que está acontecendo isso dentro da tua academia? Então, Davi, quando a minha academia, quando começou, ela começou com powerlift, né? Eu só tinha powerlift, né? E aí depois que eu fui, né? Porque a gente sabe que o powerlift é a minha paixão, é a paixão, entendeu? Mas o que puxa mesmo é a musculação. A musculação é que dá a verba, né? E aí eu fui montando a academia de musculação e o pessoal veio fazer musculação, começava a ver musculação e começava a ver, né? Porque eu tenho uma área separada aqui, assim, né? A musculação aqui, o powerlift lá, mas assim, é tudo junto, né? E aí o pessoal começa a olhar e fala assim, nossa, mas... Tem uma história do seu Zé Carlos, eu vou contar para você, porque é muito inusitado. Seu Zé Carlos Coutinho veio treinar comigo, ele tinha 64 anos de idade. Artrose nos dois joelhos, e o médico falou para ele assim, olha, daqui 6 meses o senhor vai andar de muleta. E a esposa dele já treinava aqui comigo. E aí ele começou a vir treinar aqui comigo, depois ele me contou, né? Na época não. Veio treinar, veio a primeira semana, depois na segunda semana ele não apareceu. Aí depois ele voltou de novo, continuou treinando, e foi treinando, treinando, musculação, foi melhorando. Aí começou a ver a gente fazer levantamento de peso, né? A gente falou, professor, o que é isso aí? Aí eu expliquei para ele como é que é tal. Será que eu consigo fazer? Eu falei, lógico, consegue. E ele começou a fazer, sabe? Assim, fazia o agachamento, fazia o supino, fazia um terra. Começou a fazer. Conclusão, 10 anos depois, ele é campeão brasileiro várias vezes, campeão sul-americano, campeão pan-americano, recordista mineiro de agachamento, supino e terra. Tem 74 anos, não tem mais problema no joelho, vai a pé para Aparecida todo ano e gosta de uma birita. E aí? O powerlift mudou a vida dele. É um cara saudável, um senhor saudável, com mobilidade. Você vê esse senhor de 74 anos e trabalha, ele tem um sítiozinho, trabalha no sítiozinho dele, faz coisa dele. Você fica bobo, o homem é um cavalo para trabalhar.
e artrose nos dois joelhos. Agora não tem, quer dizer, continuou com a artrose lá, porque a artrose não sumiu, né? Mas agora ele tem massa muscular, tem músculo na coxa, tem músculo na panturrilha. Então assim, é muito legal isso. Eu fico tão feliz com essas coisas porque eu gosto de ajudar as pessoas. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui, chega aqui um senhor, tal, todo debilitado, eu começo a treinar com a gente, aí você começa a passar os exercícios, ele começa a fazer, começa a melhorar. Cara, é muito legal isso. E a pessoa fica feliz, fica gratificada. O powerlifting tem feito assim coisas maravilhosas aqui nessa academia, entendeu? Então, assim, a minha academia hoje é uma academia de musculação voltada para o powerlift. Eu tenho aula de powerlift aqui, que é a minha menina dos meus olhos, né? Mas o pessoal gosta, e quando tem campeonato, eles vêm assistir, prestigia, a gente faz campeonato aqui, eles vão lá e torce, e sabe, nossa, é muito legal, muito legal. Né? E aqui, por exemplo, eu recebo aqui, por exemplo, o pessoal da região, às vezes estão passando por aqui, eles queriam treinar, vem treinar quanto que é? Mas não é nada, vem treinar, pelo amor de Deus, um dia, vem, treina o Paulista, vai embora, entendeu? Eu não tenho essa frescura, sabe? Ah, vai treinar na coisa e tal, a diária, quanto que é 50 conto, 30 conto? Eu falei, não, vem aqui, você é meu amigo, você é meu convidado, vem treinar, é uma honra te receber aqui. E vai, aí o pessoal vem, começa a treinar, daqui a pouco vira meu aluno, vira meu atleta, e é assim que vai. Então eu sou muito gratificado com o que eu faço, sabe? Sou muito feliz. Minha academia cresceu bastante, graças a Deus, né? Apesar que quando eu comecei aqui, na onde eu estou aqui nessa região aqui, só tinha eu e mais três academias. Agora tem umas 80 academias aqui, mas a gente continua batalhando. Mas é muito legal, viu, Davi? É muito gratificante, viu? E o powerlift realmente, assim, cara, é fantástico. É fantástico. Às vezes a pessoa fala, não sei o que, você vai levantar peso, vai machucar. Pô, mas você machuca jogando futebol, você machuca andando, correndo, vai atravessar a rua, você pode ser atropelado. Viver é uma aventura, né? Mas é legal. É muito bacana essa história, porque, pô, tem muito atleta que a gente vê que começa bem mais tarde, né? E às vezes acontece, tipo, de a experiência que traz, né? Eu fiz uma entrevista, que não soltei ainda com a Maria Luísa, né? E ela falou que, pô, ela conheceu o esporte bem depois, estava com depressão, tudo. E, pô, ela também vai pro Mundial, entendeu? Então, pô, ela conheceu Ah, bem sim, ela mais conversou tarde. comigo. Ela vai, eu fiz uma entrevista com ela. E, pô, é bacana, é uma experiência que ela nunca imaginou que ela ia ter na vida dela, bem depois que ela conheceu do esporte, já como atleta master, e ter que agora vai viajar várias competições, e é recorde, é título, então cria uma vida diferente. A Yolanda falou, né, que ela conheceu, se não me engano, ela começou no esporte com 40 anos. Eu disse, com 40 anos, ela falou assim, quando vocês tiverem idade, vocês vão entender isso, mas com 40 anos, você não espera para acontecer alguma coisa nova na tua vida, vai ser uma continuação do que está acontecendo. Então, quando vem o powerlift, quando vem uma experiência totalmente diferente, quando tu faz coisas que tu nunca imaginou fazer antes, é uma nova vida, é um novo ciclo se iniciando e te dando uma experiência que tu nunca imaginou ter antes. E aproveitando, já para fazer umas últimas perguntas aqui, já para não tomar muito teu tempo, eu queria saber Tranquilo. qual que é a tua visão, assim, em relação a... Pô, tu é um cara que tá um tempão no esporte, da evolução que o powerlifting vai tendo, né? Pô, tu pegou aí várias mudanças em relação a categorias, em relação a regras, o crescimento do powerlifting clássico, até tem aquela coisa, tipo assim, pô, o equipado estagnou, não estagnou. Tem vários estudos que falam que, na verdade, não é que estagnou, é que o clássico cresceu bastante, mas o equipado ele ainda segue um crescimento ainda igual, só que como a facilidade de treinamento do clássico é bem mais simples que do equipado, que tu exija. O equipado, ele é, entre aspas, individual, né? Porque individual ninguém faz o equipado, tem que estar todo mundo junto treinando para até conseguir se adaptar aos equipamentos. E o clássico se torna bem mais fácil por conta disso, mas ainda assim o crescimento ainda, ele ainda está existindo. Qual é que é a tua visão assim de tudo, toda a mudança que está tendo no esporte, de todo o crescimento que está tendo no esporte? Pô, as redes sociais, o powerlifting, ele é um esporte que ele vai muito bem em highlights, então tu pegar em vídeos curtos no Instagram, TikTok, são coisas que ajudam a popularizar muito o esporte. Pô, tá vendo a quantidade de atletas que vai ter agora nesse Sul-Americano que a gente vai ir, quantidade de... Estava esses dias levantando uns dados em relação a visualizações, os campeonatos júnior e subjúnior têm uma média de visualizações muito altas mesmo, isso mostra toda a crescente que o esporte está tendo.
Como é que tu vê tudo isso, tanto de um ponto de vista às vezes positivo, às vezes negativo, de expansão que o esporte está tendo? E o que que tu acha assim que é essencial tanto para o esporte num cenário tipo, de organização, de federações, como também de atletas? O que que tu acha que é necessário ainda? Pô, isso aqui não pode se perder, esse medo de talvez estar se perdendo alguma coisa, mas também, pô, é necessário abrir espaço para que algumas coisas aconteçam e cresçam. Como é que é a tua visão geral sobre esse crescimento com o esporte, essas mudanças, não é nem crescimento, é mudanças, né, que o esporte vai tendo ao longo dos anos? Davi, as mudanças são necessárias, né? A vida vai mudando, né? Tudo vai mudando. Eu vejo, assim, muito legal, achei muito legal, né? O crescimento do powerlift, né? Para quem competiu em tablado cor-de-rosa, né? Hoje compete em tablado profissional, né? Nossa, é gratificante, né? Eu acho que o Hall contribuiu muito realmente para o esporte crescer, né? Eu acho muito legal. Mas eu vejo com tristeza o pessoal está deixando o equipado para trás. Como é que está deixando para trás? O pessoal fala assim: ah, não, está desenvolvendo. Não, não, está ficando para trás. É triste porque é o seguinte: o powerlift começou lá no equipado. Não existia o hall. O hall veio para popularizar e facilitar, né? Para divulgar mais. Só que não foi o que aconteceu, né? Não ficou tão mais fácil assim, né? Porque o pessoal vai ficar chateado comigo, mas eu também tenho que falar as coisas que eu acho que é, né? Essas joelheiras aí, né? Tem umas joelheiras aí que, cara, tem um aluno meu aqui com uma joelheira aqui, cara. Falei, meu, se isso aí não for equipado, então eu vou trocar de nome. Eu vou jogar bolinha de gude, entendeu? Não que eu tenha nada contra, não sou contra, não, entendeu? Eu só acho assim. Até outro dia eu tava conversando com o Paulão, que eu falei assim, ó, se para a pessoa competir no hall, ele tem que usar os equipamentos de hall, por que que para competir no equipado ele pode competir hall? Por que que no equipado ele também não tem que competir equipado? Ah, mas é porque ele não leva vantagem, não. Mas ele tem que sofrer junto comigo para ver o quanto que eu tô sofrendo, com aquele macaquinho apertado, com aquela camisa de supino me sufocando, com aquela faixa me cortando, entendeu? Então eu acho que a IPF deveria fazer esse tipo de sanção. Não, você vai competir equipado, então você vai competir com camisa de supino e com macacão de agachamento, faixa de joelho. Ah, não, mas ele leva. Mas e aí? Mas ele leva vantagem, não, porque assim, se você pegar um atleta de ponta. Jesus Olivares, 478 de agachamento. Mete um macacão apertado nele, uma faixa, quero ver se ele agacha. Não agacha. Não agacha. Então, é vantagem ou desvantagem? Entendeu? É polêmica? É polêmica. Tô lançando a polêmica. Vai todo mundo cair de pau em mim. Mas, cara, é a verdade. É a justiça. Entendeu? Ó, eu vou competir hall, belezinha, pá, vou lá, faço mais que o. Ainda fala assim, ah, fiz mais que o cara que fez equipado. Ó, legal, bacana, você é mais forte, parabéns pra você. Mas eu quero ver você sofrer dentro do equipamento junto comigo. Essa semana eu entrei naquele 44 lá, vou falar pra você, eu achei que o meu zóio ia pular pra fora da córnea. Entendeu? Mas é gostoso, a gente gosta, entendeu? Mas eu acho muito legal, né? Devido a essas coisas tudo aí, mas assim, o HAL é muito legal. Eu acho lindo o HAL, muito bacana. O pessoal que compete HAL, eu vejo aí os caras fazendo supino com 250, 260 quilos HAL, agachar, fazer terra, né? Eu acho muito legal. Então, só que eu acho que não deve se deixar perder o equipado, sabe? A gente vê que cada ano tem menos gente no equipado, o HAL está crescendo cada vez mais, mas é preciso dar um up no equipado, gente, sabe? Porque quando nós começamos a competir, lá nos anos 90, entendeu? Eu até outro dia, num curso que o Gilson fez aqui na minha academia, fez um curso aqui de árbitro, eu tenho o equipamento, eu tenho o macaquinho que o Enzo me deu, que é da Titan. O macaquinho da Titan nos anos 90 era um macaquinho singlet. Ele falou assim, nossa, mas isso aqui é singlet. Eu falei, pois é, mas esse era o macaquinho que eu usava. Era o equipado, era esse. As faixas de joelho eram mais finas. Claro que a tecnologia está aí para ajudar a gente, para proteger o atleta, para beneficiar o atleta, para melhorar a performance, entendeu? Mas eu acho que a gente não devia deixar o equipado morrer, não, entendeu? Eu acho que deve continuar. Eu acho que as federações deveriam incentivar mais os atletas
não só os atletas novos, mas os atletas mais antigos. Às vezes eu vejo assim o pessoal desfazer do pessoal mais antigo, mas gente, respeita a nossa história. Né? Eu vejo aí atletas sendo, que nem eu fiquei sabendo de umas coisas aí, sabe? Respeita o cara tem 50, 60 anos, 70 anos, entendeu? Se você está colhendo os frutos hoje, foi do que ele cavucou lá atrás. Né? A gente veio abrindo a estrada para você estar agora assim. Então, acho que precisa ter um respeito maior. Né? Não estou falando que é geral, não. Estou falando que existe algumas coisas. Existe muita gente boa. Entendeu? E assim, eu tenho amizade com todo mundo. Na Federação Paulista, na Federação Gaúcha, na Federação de Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, o Aliê, sabe? Tenho amizade com todo mundo. Mas então eu vejo que o esporte ele precisa, né, ter mais esse cuidado com. Né? E outra coisa que eu acho que assim, a escolinha aqui, né? Eu acho legal isso. A gente está tentando implantar a escolinha aqui. É difícil, né? Porque no Brasil é complicado, né? As pessoas pegar uma criança de 12, 14 anos para vir fazer, vai fazer levantamento de peso. Nossa, vai matar o menino lá. Não é assim, entendeu? Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir introduzir a escolinha, né? De powerlift, de musculação, né? De levantamento olímpico nas escolas, vai acontecer o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Rússia. O esporte vai fazer, vai dar um boom. Uma vez eu vi, não sei quem falar, não lembro mais, mas que para se fazer um campeão olímpico, precisa de 1 milhão de pessoas fazendo o esporte. Nós não temos 1 milhão de pessoas fazendo esporte aqui no Brasil. Então, assim, e assim, você vê que a molecada tá vindo forte, né? Você vê os meninos aí, eu vejo os meninos da Júnior, Sub-Júnior aí, né? Aqui no Brasil, no exterior, na Rauma aí que. Nossa, os moleques são fortes pra caramba, porque a tecnologia tá aí, tem alimentação melhor, tem vitaminas melhores, né? A molecada tá. Então tem que aproveitar essa vibe agora, né? Então eu vejo que o esporte tem muito a crescer, as federações têm muito a crescer, muito a ajudar os atletas. Atletas, gente. Quem faz o show não é o dirigente, não é o presidente, não é o secretário, não é o juiz, não é o locutor. Quem faz o show é o atleta. O atleta que faz o show. Então, e isso o André sempre falou para mim. Sabe? O André, eu falo muito do André porque eu gosto muito dele. Tenho uma simpatia com ele. O Júlio Conrado também é outro que eu gosto pra caralho. Davi Coimbra. Então, assim, são pessoas que, sabe, você vê que, meu, o atleta é o atleta. Olha, você pode ajudar o atleta a fazer isso? Então vai. Faz, ajuda ele a fazer isso. Ajuda o cara a isso. O cara vai viajar, pô, arruma um dinheirinho pro cara. Pô, sei lá, paga um café, pô, eu vou pagar um almoço pra você, cara. Você vai no Mundial, eu vou pagar um almoço pra você. Sabe? Você vai no Sul-Americano, pô, eu vou te pagar um almoço. Sabe? Porque, assim, o nosso esporte é o que você falou, a gente não ganha nada, né? A gente é o que eu falo, eu falo para meus filhos aqui, a gente faz só pela honra e pela glória, né? Pela honra e pela glória, e pelo amor, né? Então eu acho que ajudar não faz mal nenhum, né? E é o que a gente vai fazer aqui agora. Você vai ver só. Se Deus quiser, agora a partir agora já lançamos o calendário. O ano que vem nós vamos fazer uma revolução aqui no sul de Minas. Eu quero fazer a Associação Mineira junto com a Federação Mineira de Powerlift. Nós vamos dar um boom nesse país aqui. Nós vamos fazer, você vai ver história. E quero estar junto com todo mundo, sabe? Ajudando o atleta vai competir em tal lugar, não. Vamos correr atrás de patrocínio pro cara, vamos, sabe? E é isso aí. É, é o Edson. Essa questão do equipado aí realmente tem que dar uma. Até para formatação, eu entendo que tem a questão de o evento ele precisa se pagar e tu botar o equipado e o júnior e o subjúnior junto é uma forma de fazer com que se pague, né? Mas tu ter um equipado junto com o júnior, subjúnior, tu tira a possibilidade daquele subjúnior e júnior competir tanto no clássico quanto no equipado. Ele vai ter que optar por um, ele vai optar pelo que ele treina com forma mais frequente, ou que é mais popular hoje, que é o hall, e vai acabar não competindo no equipado. Então é realmente algo que daria para ver
É algo que, assim, que realmente, se tu vê de uma forma crua, ele não é viável, porém, dá para se trabalhar para se tornar viável. Eu acho que é uma questão que ela tem que estar forte. Eu não sei, né? Tipo assim, eu não, nós Underdog, a gente, pô, começou esse ano a trabalhar diretamente com Powerlift. Agora, a gente começou, eu e o Bernardo, que é meu sócio, a gente começou a trabalhar agora só com Underdog, então a gente está full power. E a gente quer tocar esse projeto full power por máximo de tempo que a gente conseguir, né? E para ver se realmente a gente consegue virar e ficar com isso, né? E aquela coisa, a gente não precisa de muito para fazer isso, a gente quer, cara, pagando as contas, dando para comer ali, a gente quer se dedicar ao esporte. Isso aí a gente não quer, ninguém nem tá com pretensão de ficar rico com power, pelo menos não agora. Mas Sim, com realmente certeza. tem muita coisa que dá para ser feita, tem muita coisa, como tu falou, né, pô, vocês vão ajudar muito o esporte, a ação vai vir forte agora em 2026. Também garanto que a Underdog Crew vai vir muito forte em 2026 para estar aí colaborando da forma que, cara, assim, ó, o que nos 10 passos a gente vai fazer. Se falar assim, não, tá, beleza. Eu vou ter que arrumar outras formas de fazer. Mas se falarem sim, é só deixar que eu vou fazer. É só deixar que a gente vai correr atrás, a gente está com uma equipe forte, conversando com várias pessoas para tornar um projeto cada vez mais estável e estabelecido para ofertar também para vocês, no geral, assim, de associações, federações, até a própria CBLB, porque é necessário, cara, tem uma margem boa de trabalho a ser feito, tem muita coisa que dá para conquistar. Óbvio que como tu falou, a gente tem que sempre deixar claro que se hoje, tipo, que nem a Underdog, a gente vê que o esporte, ele dá sim para se investir, ele dá sim para conquistar muitas coisas a partir dele, dá para tornar ele cada vez maior e ser algo que, eu não digo talvez rentável, mas pelo menos o atleta saia no 0 a 0, que a federação saia no 0 a 0, o que consiga estar se aperfeiçoando cada vez mais, talvez não profissionalizar de cara, assim, tipo, todo mundo ser remunerado bonitinho, mas pelo menos sair no 0 a 0 e conseguir implementar melhorias sem necessariamente o CPF estar tirando do bolso, mas sim a partir de outros projetos. A gente só consegue ter essa visualização de um futuro melhor porque vocês foram fundamentais em um momento que o David provavelmente não conseguiria. No momento que pessoas que estão começando agora talvez não teriam essa raça, essa garra que vocês tiveram no início de tocar as coisas, de irem atrás, de passar dificuldade, de tirar do seu para dar para o esporte. Isso aí é coisa que não dá para se esquecer, porque eu não sei se eu faria isso, entendeu? Eu não sei se eu teria essa coragem, essa garra de fazer isso. Para mim é muito confortável hoje fazer isso porque vocês fizeram muito. Então, eu tô com uma base muito sólida, muito forte, e com certeza, pô, a gente vai contar com o apoio de vocês. Nem é aquela entrevista que eu fiz com o Wilson, né? O Wilson, cara, powerlifting não vai ganhar nunca. O que eu conseguir fazer, eu vou fazer. Se eu conseguir, não consigo mais agachar para terra, eu vou supinar só. Se eu não conseguir mais fazer supinar, eu vou continuar treinador, como eu já sou, a organização, o que der, eu vou estar junto. Então, pô, a gente vai estar sempre com vocês até o fim, e com certeza é toda a base que nos incentiva dia a dia a partir do exemplo e de mentoria, de conhecimento que a gente precisa ter para estar levando sempre o esporte para um caminho melhor e o caminho correto, né? Também não adianta às vezes a gente tentar fazer o esporte crescer e seguir um caminho que a gente perca tudo o que foi criado, né? Toda a responsabilidade que o powerlifting e qualquer esporte carrega perante a sociedade e as pessoas que o compõem, né? É sempre importante a gente nunca se esquecer disso. Mas, né, por ter falado bastante agora, eu gostaria de agradecer a tua presença, Edson. Cara, foi incrível ter essa conversa contigo. Com certeza, eu já te aviso, se esse foi o primeiro, pode ter certeza que não será o último. Teremos ainda muita conversa para tocar, muita coisa para conversar sobre o esporte. Tem muitas histórias ainda que eu quero saber de ti. Mas por hoje era isso. Preciso deixar o homem trabalhar também, tem que tocar a academia. Não sei se Só, quiser. queria só dar uma ênfase aqui num agradecimento que eu deixei agora para fazer esse agradecimento especial, porque para mim estar na África daqui 29 dias, a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, junto com o seu secretário de esporte, o Paulo da Pinta, foram imprescindíveis para a minha presença lá. Nós conseguimos, junto à prefeitura, um projeto de lei do incentivo, que é um projeto da prefeitura, e com esse incentivo, então, eu quero agradecer muito mesmo, de coração, à prefeitura, ao secretário de esporte, ao prefeito da cidade, né, o Coronel Dimas, meu muito obrigado mesmo, de coração,
né, pelo que estão fazendo pelo esporte, não só por mim, mas pelo esporte amador, que tem outras pessoas também que estão sendo privilegiadas com essa lei do incentivo do esporte. Então a gente também tem que dar voz a essas pessoas que realmente estão fazendo por onde eu possa estar lá representando a minha família, os meus amigos, a minha cidade, meu estado e o meu amado país, Brasil. Pô, sensacional, Edson. Muito obrigado por essa conversa. Queria agradecer também a você que acompanhou esse podcast até o final. Teve o privilégio aí de ver, cara, provavelmente aí um dos melhores episódios que a gente já teve aí. E Ah, obrigado. excelente história, com excelentes palavras aí em relação ao esporte, um grande exemplo para todos. Te desejo sorte no Mundial, não só sorte, mas sorte no sentido de, tipo assim, que tu consiga tirar o máximo, que tu aproveite cada momento naquele tablado, cada momento, e é aquela coisa que a gente sempre fala, tu não vai competir com os melhores, tu está lá, então você faz parte dos melhores, né? Você vai estar representando o nosso Brasil, eh, não representando também a tua história perante ao esporte. Então, eu simplesmente desejo que você consiga aproveitar cada segundo, cada momento lá, porque tu merece tudo isso, Edson. Com certeza é uma das pessoas que mais merece tudo isso. Muito obrigado, Davi. Obrigado mesmo pela oportunidade. Você é um cara bacana. Conheci você hoje, achei assim maravilhoso. Fiquei super feliz, super satisfeito. Desejo para você toda a sorte do mundo, felicidade. Que precisar de mim aqui, eu estou aqui à disposição para te ajudar, tá? E assim, para mim foi uma alegria imensa falar com você. Olha, eu estou muito feliz, cara. Você fez a minha semana mais feliz. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, seus empreendimentos, tá? E a gente vai estar junto por aí nos podcasts, nos campeonatos da vida. A gente vai se encontrar por aí, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo, e ó, de coração. Prometo dar o meu melhor lá no tablado, para você e para todo mundo. Isso aí, então, Edson, muito obrigado pelas palavras. Valeu a todos e até a próxima.